mensagem nessa noite. Glória a Jesus. Deuteronômio capítulo 30, versículo 15. Deuteronômio capítulo 30, versículo 15 ao 20. Todos abram aí a sua Bíblia, os irmãos, por gentileza. Repetindo, Deuteronômio capítulo 30, versículo 15 ao 20. A bênção e a maldição. Vamos estar falando hoje sobre a bênção e sobre as maldições. Não vou falar sobre só maldição, vou falar também das bênçãos, para que você seja mais abençoado nessa noite. Deuteronômio 30, versículo 15 diz assim: Vês aqui hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra, a qual passas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu te denuncio hoje, que certamente perecerás, não prolongarás os dias na terra. Aqui vais, passando o Jordão, para que entrando nela a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida, e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. O tema dessa noite é a bênção e a maldição. Deuteronômio 30, versículo 15 ao 20. Em primeiro lugar, vamos estar falando um pouquinho de maldição. Depois vou falar de bênção. Preste muita atenção nessa mensagem, que você vai sair daqui com mais um aprendizado melhor. Você vai aprender algo profundo. Vou falar algo profundo que você precisa saber. Que eu quando eu estudo a palavra, eu primeiro peço revelação de Deus para falar. Eu primeiro vou ao trono do Pai e peço a palavra da noite. E essa noite eu pedi ao Senhor e Ele me deu. Então eu vou falar o que o Espírito Santo mandar. Aqui fala sobre a maldição lá no versículo primeira, nós vamos encontrar aqui 5 maldições. Deuteronômio 30, 17. 5 maldições por rejeitar a Deus. Por rejeitar a Deus, por se desviar dos caminhos do Senhor, por não andar nos caminhos do Senhor, você entra numa grande maldição. Deuteronômio 30, 17. Primeiro, você vai descobrir qual é a primeira maldição que a pessoa passa a ter. Deuteronômio 30, 17. Diz assim: porém, se o teu coração
se desviar e não quiseres dar ouvido, e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu te denuncio hoje que certamente perecerás. Primeira maldição: por se desviar, se alongar dos caminhos de Deus, não entrar, não vir, e aquele que está no caminho do Senhor sair. Essa palavra é tanto para os crentes como para aqueles que ainda não são crentes. Aqueles que estão na casa de Deus, que muitas das vezes vem a sedução maligna, vem a tentação maligna, vem a luta, que o diabo ele nunca vai parar de ser diabo. O diabo ele não dorme enquanto ele não te destruir. Aliás, ele nunca dorme, porque o espírito não dorme. E ele não vai parar. Ele não para de perseguir aquelas pessoas que saiu das garras dele. Ele não vai parar de te perseguir. Mas ele só pode te atingir, aleluia. Ele só pode entrar na tua vida e destruir, se tu desviar dos caminhos do Senhor. Se tu largar o Senhor, tu perecerás. Aqui está dizendo no versículo 18: então eu te denuncio hoje, que certamente perecerá. Não prolongará o teu dia. Ele está dizendo aqui o quê? Primeiro, a morte. 5 maldições por rejeitar a Deus. Primeiro, a morte. A morte, essa morte, ele vem sobre você. Ah, pastor, mas todos iremos morrer? Tem pessoas que estão morrendo cedo. Estão morrendo cedo. E a morte, ela vem de várias maneiras. Vem através da doença, vem através de um laço de morte, vem através de, vamos dizer assim, de batida de carro e outras coisas. Agora, quando você serve a Deus, Deus ele te livra da morte, porque o único Deus que tem poder da vida e da morte é o Senhor Jesus. Ele tem o poder da morte. O diabo ele pode dizer: vou te matar. Ele não pode te matar, ele não pode te tocar, se você estiver servindo a Deus. Se você estiver obedecendo os mandamentos, o diabo não pode te matar. Mas se você não estiver servindo a Deus, ou se você não vier para Deus, ou se você largar Deus hoje, ele pode te matar. Com a permissão de Deus, lógico. Tu perecerás. É a maldição. A primeira maldição é a morte. Segundo, o versículo 18, destruição. Não prolongarás os dias na terra que vais passando o Jordão, para que não entre nela, não possuas. Quer dizer, segunda maldição, destruição certa. Destruição certa. Então vai ser destruído. Se largou Deus, o demônio entra e a destruição vem. Terceira, vida curta na terra. Quarto, morte para os filhos. Vem a morte, além de ser para você, ainda vem para os filhos, que a maldição vai chegar a ele, por causa da sua apostasia. Então, versículo 19: os céus e a terra estão hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. A bênção, aqui está dizendo, propõe a vida e a morte. A bênção e a maldição. Escolhe, pois. Ele está dizendo: escolhe, pois, o quê? A vida. Escolhe, pois, a bênção. Escolhe agora as bênçãos com Jesus. Ele está dizendo. Porque o homem, ele tem o poder de escolher. Deus, ele não vai chegar para você e dizer: venha para aqui e fique aqui. Porque, não, ele fala para você: escolhe o que você quer. Escolhe ou a vida ou a morte.
ou a maldição, ou a bênção. Você escolhe, você vai escolher o bem ou o mal. Aí, se você escolher a bênção, você está escolhendo Jesus. Quando você escolhe Deus, andar nos caminhos dele, buscar o Senhor, que nós vamos estar falando sobre a bênção, eu estou falando agora só da maldição. Então você vai ter paz, não vai ter perturbação. Aí, se você escolher o Senhor, você vai ter abundância, vai ter prosperidade, vai multiplicar. Mas se não tiver, você não vai multiplicar. Se você não escolher Jesus, se você não andar com Jesus, você não vai multiplicar em área nenhuma. Você pode até casar, mas não vai ficar muito tempo. Não vai. Você vai ficar assim, igual o povo do mundo. Namora um pouquinho, fica um pouquinho, fica um pouquinho, separa, fica um pouquinho, separa. Vai ficar assim. E quando fica junto, é um Deus nos acuda. Então não vai ser feliz em área nenhuma. É igual a irmã falou aqui agora, ela não conseguia fazer nada, ela não entendia nada, porque tem gente que a mente dela é uma mente tapada, ela não consegue aprender nada. Por quê? Porque isso é maldição. Quando ela vem para a igreja, começa a buscar Deus, o pastor começa a orar, essas maldições são quebradas, todas elas. Então aqui diz aqui, ó, os céus e a terra estão hoje por testemunha contra ti, que tem proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua semente. Ele está falando tu. Quando você escolhe Jesus, você está abençoando quem? A sua esposa, o seu pai, os seus filhos e a você mesmo e as pessoas da tua família, irmão. Amém? Porque a promessa, a bênção, estende-se de geração em geração. Como também a maldição que está sobre o pai vem sobre o filho. E sobre os netos. Da primeira, segunda e terceira geração. Diz lá em Êxodo 20, daqueles que me aborrecem. Então a maldição, ela estende de geração em geração. E a bênção também estende-se de geração em geração. Abençoarei até a tua semente. Semente é os filhos. Aleluia. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a sua vida. Quer dizer, você tem que se achegar ao Senhor. Quando você não se achega a Deus, e você está só se afastando de Deus, a maldição está chegando para você. A maldição, ela vem sobre você. Você só vai andar com pessoas erradas. Você só vai comer do pior. Você só vai estar doente. Você nunca vai estar bem com seu namorado, com sua esposa, com seu esposo. Seus filhos não vão viver bem. Por quê? Porque você não se achegou a Deus. Porque quando você se achega a Deus, Deus se achega a você. E quando Deus se achega ao homem, se aproxima do homem, a bênção também vem. Vem a paz, vem a alegria e outras bênçãos que eu vou falar daqui a pouco. Dando ouvido à voz do Senhor e se achegando a Deus, pois Ele é a tua vida. E a longura dos teus dias, quer dizer, a longura dos teus dias, quer dizer, você vai viver tanto tempo na terra, que você vai chegar até o tempo que você quiser. Vai chegar aí em muitos anos, vai sobreviver muitos anos com saúde. Porque tem muita gente que é ímpio, ele chega até a viver muitos anos. Mas é anos de dor, anos de sofrimento, anos de luta. E a diferença que o cristão que está em Jesus, ele vive muito tempo, mas com saúde, com paz, sem sofrimento, sem tribulação, aleluia. E aqui diz aqui, ó, a longura dos teus dias, para que fique na terra que o Senhor jurou aos teus pais, a Abraão, a Isaac e a Jacó, que eles havia de dar. E tem ímpio que ele não vive muito tempo. Aqui está dizendo que a longura de dias, Deus falou para Salomão, que se ele continuasse servindo a Deus, continuando ouvindo a voz de Deus,
O Senhor disse que aumentaria os anos de vida. Que a pessoa viver muitos anos na terra é bênção, não é maldição. Agora eu vou falar agora da outra parte melhor. A bênção, meus irmãos. Vou falar da parte da bênção. Em Deuteronômio 30, versículo 15. A primeira bênção que eu quero falar para você, né? Há outras bênçãos que eu quero falar para você, né? Aquela bênção maior é a vida. Vida cheia de paz. Olha aí. 15, Deuteronômio 15. Não, o 15 diz, versículo 15 e 16. Vamos lá, olha só. Vês aqui hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, para que viva. Pronto. Qual é a primeira bênção daqueles que guardam a palavra de Deus? Aqui está dizendo a vida de coisa boa. É vida com coisas boas. O que é vida com coisas boas? Felicidade, paz, saúde, libertação. Os ímpios lá fora, ele pode ter as bênçãos dele, como está escrito na palavra de Deus, que os ímpios também, ele tem as bênçãos. Como está em Salmo 73, que o profeta fala que eles não têm aperto, que ele tem dinheiro, mas muitas coisas que o ímpio não tem, que nós temos: paz, Jesus, salvação, né? Proteção divina, longanimidade de vida, muito tempo de vida na terra nós temos, aleluia, temos felicidade, temos prosperidade também. E ainda depois que nós morrermos, temos a vida eterna com Jesus, que eles não têm. Uma coisa que o crente tem, que o ímpio não tem, é libertação. O crente tem libertação. Ele para de fumar, ele para de beber, ele para de roubar, ele para de prostituir, ele para de enganar, ele para de ficar deprimido. Para de mentir, para de outras coisas. Muitas coisas ele vai parando, ele vai deixando. Isso chama-se libertação. É o contrário dos ímpios, que não é liberto. Ele mente, ele rouba, ele engana, ele te mata, ele rouba, ele destrói, ele tem ódio. Aleluia. E aqui não, aqui o cristão, ele tem vida, e vida com abundância, disse Jesus. Vida com paz. Jesus disse, eu vos dou a minha paz, não avolador como o mundo a dá. Eu vos dou a minha paz, não vou lá dar como o mundo a dá. Jesus, ele dá a paz dele. E Jesus disse, vinde a mim, estás cansado e oprimido, e encontrarás descanso e paz. Descanso. Você só encontra descanso e paz em Jesus, irmão. Vida eterna, você só encontra em Jesus. Isso é o que? Bênção. Mas é a bênção condicional. É a bênção que você anda nos caminhos do Senhor. Aqui diz aqui, ó, para que vivas e te multipliques, né? Que guardes primeiro os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques. Multipliques o quê? Teu primeiro ano de vida. Multiplica o quê? Saúde, paz, dinheiro. Não vai faltar dinheiro para quem está na presença de Deus, irmão. Vai ter bens materiais, bens espirituais, que a Bíblia promete de dar bens para aqueles que servem a Ele. Isso faz parte da bênção. Porque você viver na presença de Deus e dizer que não é abençoado, está errado. Não está certo. Então é que multipliques o quê? O teu dinheiro, os teus bens. Para que multiplique os teus animais, né? Os frutos do teu ventre sejam abençoados, os teus filhos. Seus filhos vão comer do bom e do melhor, vestir do bom e do melhor.
ter a melhor faculdade, melhor carro, melhor casa. Isso Deus deixou para aqueles que servem a Ele e que andam nos seus estatutos. As suas dores vão sumir. O pecado você não vai mais praticar, porque a partir do momento que você serve a Jesus, Jesus vai tirando, vai libertando você. Aleluia. O próprio Espírito Santo vai te guiando na verdade. O próprio Espírito Santo, ele vai te iluminando. Aleluia. E a ponto que você diz assim: eu fazia, agora não faço mais. Amém, igreja? Multiplique-se e o Senhor teu Deus te abençoe na terra. Pronto, aqui ó, eu estou no versículo 16 ainda. Te abençoe na terra. Enquanto você estiver na terra, você precisa de ser abençoado por Deus. Mas essa bênção só pega, só vem para aqueles que estão primeiro obedecendo os mandamentos do Senhor. Aleluia. Aí você não entra em maldição. Você saiu da maldição, você aceitou Jesus, começou a congregar, começou a buscar Deus, começou a receber essa oração, começou a fazer propósito na presença de Deus, você entrou na bênção. E a bênção vai te pegar. Não é que você vai pegar a bênção, irmão. É a bênção vai correr atrás de você. Porque esses sinais seguirão, diga, esses sinais seguirão os que crerem. Marcos 16, 17 fala. E esses milagres seguirão aqueles que creem em mim, disse Jesus. Serão curados, serão abençoados, terão dons, serão libertos. Aleluia! Glória a Deus. Você pode dar uma glória aí? Glória a Deus. Mais forte para Jesus, para melhorar? Glória a Deus. Agora a outra bênção aqui, a bênção na terra. Qual é a bênção na terra que Deus vai te dar? Saúde. Tem gente que tem uma saúde de ferro, irmão. Ele não fica doente não. Por quê? Porque o próprio Jesus, ele promete na sua palavra: eu te sararei, eu te curarei. Aleluia. Nenhuma dessas enfermidades vai chegar. É como diz o salmista no Salmo 91: nenhuma peste, nenhuma maldição chegará à tua tenda. Aleluia. Nem praga alguma chegará à tua tenda. E ele ainda diz aí: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás, diga comigo bem forte, tu não serás atingido pela seta, pela peste, pela doença, pela morte, pela miséria. Eles não vão te atingir. Lá no Egito, Deus matou todos os primogênitos de Faraós, mas Deus falou para Moisés: tu vai colocar o sangue do cordeiro espangido nos umbrais das portas, porque à meia-noite o anjo da morte vai vir, e aqueles umbrais, aquelas portas que não tiver a marca do cordeiro, o sangue do cordeiro, o destruidor, a morte vai entrar e vai matar os primogênitos. É maldição. E os filhos de Faraó, os filhos do Egito, foram mortos à meia-noite, porque eles não obedeceram. Aquela promessa era para o povo de Israel, e o povo de Israel, aleluia, eles obedeceram, eles botaram o sangue do cordeiro nos umbrais. Quando foi meia-noite, o destruidor, a morte, não entrou na casa do povo de Israel. Não entrou. Deus deu vida e livramento. Deus está dando um livramento para você. E tem uma promessa ainda de livramento de morte para aqueles que temem a Deus. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem, e ainda faz o que, igreja? Diga bem forte: e os livra da morte, livra da fome, livra da maldição, livra das setas do estado. Lá em Efésios 6 diz assim: tomai toda a armadura de Deus, para que possa resistir contra a astuta cilada do diabo, tomando o escudo da fé, para apagar o que? Para apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. O crente, ele tem um escudo, irmão. O diabo, ele não vai te atingir.
Enquanto você estiver servindo a Deus, o diabo não vai te atingir. Essa é a promessa de Deus. Agora eu não prometo para você, se você largar Deus, se você cair na sedução, na tentação e desviar-se, eu não prometo que você vai ter paz, vai ter cura, vai ter salvação. Eu não prometo, porque ao contrário da bênção é a maldição. E aqui para terminar: porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvido, e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, então te denuncio que hoje certamente perecerá. Já falei isso. Então eu termino essa mensagem aqui dizendo: escolha Jesus, não largue Jesus, porque eu denuncio hoje, pega posse da vida, do bem, da bênção, e tu nunca vai perecer. Diga amém? Amém. Que Deus vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.